Minha primeira Bíblia apresenta José, o sonhador. Israel, anteriormente chamado de Jacó, finalmente chegou em casa e soube que Esaú havia perdoado ele, afinal. Ele e seu irmão chegaram bem a tempo de ver o seu pai Isaque antes de morrer e o sepultaram. Esaú, por sua vez, foi fazer sua própria vida na terra de Edom. Israel e sua família partiram para Betel. Durante a viagem, a esposa que Israel mais amava, Raquel, morreu dando à luz ao segundo filho, a quem Israel chamou de Benjamim. Algum tempo depois, Israel ficou na casa de seus pais, onde criou seus 12 filhos. José e Benjamim eram os que Israel mais amava, porque eram mais obedientes e eram filhos de Raquel. Isso deixou as outras crianças com ciúmes. Um dia, Israel fez uma túnica muito elegante de muitas cores para José. José ficou muito surpreso. Ter uma túnica nova era algo muito especial. Quando os irmãos viram o presente, começaram a odiá-lo e nem o cumprimentaram. Certa manhã, José acordou sobressaltado. Ele teve um sonho muito estranho. Parecia tão real. Precisava contar a alguém. Muito animado, José foi procurar seus irmãos. Eu tive um sonho muito estranho, disse José. Estávamos todos no campo, tentando fazer feixes de trigo. De repente, meu grupo se endireitou, enquanto o seu fez um círculo ao redor do meu e se curvou para ele. Os irmãos ficaram bravos. Quem você acha que é? Você não é rei. Nenhum de nós jamais se curvará a você. No dia seguinte, José teve outro sonho e o contou aos irmãos. Escutem, José lhes disse. Eu tive outro sonho. Desta vez, o sol e a lua e 11 estrelas se curvaram para mim. Quando Israel ouviu, ele ficou muito sério e disse: Quer dizer que nos prostraremos diante de você? Ele perguntou. Não se orgulhe tanto, José. Então, os irmãos de José foram apacentar as ovelhas do seu pai. E Israel disse a José: José, quero que você vá até o lugar onde seus irmãos levaram o rebanho de ovelhas. Certifique-se de que está tudo bem. Depois volte aqui e me conte o que viu. E assim fez José. Depois de um tempo, ele viu o acampamento de seus irmãos. No entanto, quando o viram, ficaram chateados. Aí vem aquele tolo sonhador José, disse um deles. Vamos matá-lo e diremos que ele foi comido por um animal selvagem. Ai, vamos ver como seus sonhos terminam. Não, espere, disse o irmão mais velho, Rubem. Jogue-o naquele poço, mas não mate. Rubem disse isso porque sua intenção era resgatar José e devolvê-lo ao pai. Shhh. José veio para os seus irmãos com um sorriso. Olá! Mas quando viu seus rostos, parou de sorrir. Oh, não! Seus irmãos pularam em cima de José e arrancaram seu manto elegante. Carregaram e o jogaram em um poço seco e escuro. José gritou, mas não adiantou. E caiu no fundo. Naquele momento, Judá viu uma caravana de traficantes de escravos e propôs a seus irmãos: Vamos vender o José. Não vamos ganhar nada matando ele. Rubem não estava lá para salvar José. Ele estava no campo cuidando das ovelhas. Então, os outros irmãos concordaram e assim fizeram. Eles tiraram José do poço. Os mercadores pagaram 20 moedas de prata por José e o levaram. Quando Rubem voltou ao poço, ele olhou para fora e percebeu que José não estava lá. E Rubem perguntou:
O que fizeram com nosso irmão? Vá com calma, Judá lhe disse. Aqui está a sua parte. Ele deu a Rubem 2 moedas de prata. Venderam-no como escravo? Sim. E a esta hora, nosso irmão mimado está a caminho do Egito, disse Judá. Rubem sabia que essa notícia partiria o coração de Israel, seu pai. No dia seguinte, os irmãos mancharam a túnica de José com sangue de cabra e mostraram a túnica a Israel. E eles contaram a Israel que um animal selvagem matou José. E Israel chorou por seu filho, a quem amava. Enquanto isso, José foi levado como escravo no Egito. A história de José estava apenas começando. Minha Primeira Bíblia apresenta José e a esposa de Potifar. José viajou muito com os mercadores ismaelitas. Deus, meu Senhor, José sussurrou sob o sol escaldante. Não sei como serão as coisas no Egito. Talvez eu acabe carregando pedras para construir pirâmides para os egípcios. Mas Deus, eu sei que onde quer que eu esteja, o Senhor estará comigo. Por favor, me ajude. E à noite, José orava por sua família. Acredito saber por que meus irmãos fizeram isto. A ti com muito orgulho. Deus, me perdoe por isso. Por favor, livra-nos e proteja meu irmão no caminho e o meu pai, para que algum dia eu possa voltar a vê-los. Depois de uma longa jornada, os pescadores chegaram a uma grande cidade no Egito. E ali, venderam José a um homem chamado Potifar, um egípcio que era oficial de Faraó e capitão de sua guarda. Ele tinha muito dinheiro, mas acima de tudo, ele era muito gentil. Quando José viu seu novo dono, soube que Deus estava com ele. Ele estava feliz porque não precisava carregar pedras para construir pirâmides. Em vez disso, teria que trabalhar na casa de Potifar. José trabalhou duro para Potifar. Ele estava sempre tentando ter algo para fazer. Toda vez que fazia algo, José se preocupava em fazê-lo bem. Desta forma, José ganhou a confiança de Potifar. E em pouco tempo, ele o nomeou mordomo de toda a sua casa e lhe confiou a administração de toda a sua riqueza. Por amor de José, o Senhor abençoou a casa de Potifar. Por isso, Potifar deixou tudo a cargo de José e só se importava com o que tinha para comer. Enquanto trabalhava para Potifar, José cresceu e se tornou um homem. Ele tinha um bom físico e era muito atraente. Um dia, a esposa de Potifar pensou: Ah, José é tão bonito. Meu marido viajou por alguns dias. Talvez eu consiga que José fique comigo. Então, ela disse a José para ir ao seu quarto. Quando José chegou, a esposa de Potifar lhe disse: Venha comigo, José. Você é tão bonito e forte. Venha e me beije. José sabia que muitos homens gostariam de fazer o que a esposa de Potifar estava pedindo, mas ele trairia a confiança de seu mestre, Potifar. E lhe disse: Desculpe, senhora, eu não posso fazer isso. Não seria certo. Sim, pode, José. Meu marido não vai descobrir. Disse-lhe. Mas José a rejeitou. A esposa de Potifar ficou ofendida porque um escravo a rejeitou. Ela tentou forçá-lo a beijá-la. José a empurrou para o lado e saiu correndo. Mas ela tirou o manto de José. Quando Potifar voltou para casa, a esposa mostrou-lhe o manto de José e mentiu para ele. José tentou se aproveitar de mim, mas eu gritei com todas as minhas forças. Ele correu e jogou seu manto de lado. Ha!
Que tipo de homem você trouxe para a nossa casa? Potifar ficou furioso e acreditou em sua esposa. It's not true. Guardas! Oh? Chamou os guardas e lhes disse: mandem José para a prisão e que ele nunca saia de lá. E assim José foi preso injustamente. Então, levaram José para a prisão, onde estavam os prisioneiros do rei, e apesar de tudo, Deus estava com ele. Se inscreva no canal e comente. Minha Primeira Bíblia apresenta O Sonho do Faraó. José permaneceu na prisão por muitos dias. Mas como Deus estava com ele, José gostou do carcereiro. E ele fez de José o zelador de todos os prisioneiros. Em uma manhã, havia 2 prisioneiros que pareciam preocupados. Eles tiveram um problema O que está acontecendo? e disseram a José: tivemos um sonho muito estranho na mesma noite Oh? e não há ninguém para nos dizer o significado. Então José lhes disse: eu não posso te ajudar, mas meu Deus pode. Me conte. O primeiro homem tinha sido o copeiro do faraó. Ele lhe disse: no meu sonho, eu vi uma videira na minha frente. A videira tinha 3 ramos. Assim que os galhos brotaram flores, elas se transformaram em uvas. Eu tinha a taça de faraó na minha mão. Peguei as uvas, espremi-as no copo de faraó e dei a ele. O que significa isso? José pediu ajuda a Deus. Então ele soube a resposta. Isso é o que o seu sonho significa. Os 3 ramos são 3 dias. Em 3 dias, o faraó o libertará e você voltará a trabalhar como copeiro dele. Yeah. Mas, por favor, você poderia contar a faraó sobre mim, para que ele possa me tirar desta prisão? Estou aqui injustamente. Ok. O segundo homem, vendo que era uma boa notícia, contou a José seu sonho. Eu era o padeiro-chefe do faraó. No meu sonho, vi 3 cestos de pão acima da minha cabeça. No mais alto, haviam bolos para o faraó. Mais tarde, alguns pássaros pousaram na minha cabeça e comeram os bolos que eram para o faraó. O que significa isso? José respirou fundo. Deus lhe disse o significado do sonho. Não foi legal. As 3 cestas significam 3 dias. Dentro de 3 dias, o faraó ordenará que sua cabeça seja cortada e os pássaros comerão seu corpo. Mentira! 3 dias depois, as coisas aconteceram exatamente como José havia previsto. 2 longos anos se passaram. Durante esse tempo, José não teve notícias do copeiro de Faraó. Ele pediu a Deus que o ajudasse a recuperar sua liberdade. Certa manhã, no palácio, o faraó acordou sobressaltado. Tive 2 sonhos horríveis. Eles eram tão reais. Tenho certeza que significa algo muito importante. O faraó olhou para os seus servos. Não fiquem aí parados. Encontrem alguém que saiba o que os sonhos significam. Ele gritou para eles. Os servos se afastaram aterrorizados. Todos os sábios e magos chegaram ao palácio. Eles ouviram os sonhos que o faraó lhes contou. Eles estudaram os mapas, desenharam figuras em seus pergaminhos e balançaram a cabeça. Ninguém sabia definitivamente o que os sonhos significavam. O copeiro real estava ao lado do faraó. Ele garantiu que o copo de vinho estivesse sempre cheio. Imediatamente, o copeiro se lembrou de José. Vossa Majestade, disse ele. Quando eu estava na prisão, havia um escravo hebreu. Ele me disse o que meu sonho significava, que se tornou realidade. Ele pode ajudá-lo agora. O faraó assentiu. Traga esse prisioneiro aqui. 2 guardas correram para trazer José. Blá, 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 blá. Blah blah blah. Blah blah blah. Blah 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 blah. Hey. José se barbeou e trocou de roupa para ir ver o faraó.
Uau. Chegando lá, Hey. o faraó lhe disse: Tive um sonho e ninguém pode me dizer o que significa. Você consegue? Não, eu não posso. Mas Deus pode, respondeu José. Faraó lhe disse: No sonho, eu me vi de pé junto ao rio Nilo. Então, eu vi 7 vacas gordas e bonitas à minha vista saindo do rio. Atrás deles, vinham 7 vacas magras e feias. As 7 vacas magras comeram as 7 vacas gordas. Mas quando terminaram, ainda pareciam tão magros e feias quanto antes. Mas isso não é tudo. Também sonhei com 7 espigas cheias de trigo, crescendo em um único talo. Depois, mais 7 espigas secas brotaram e foram queimadas pelo vento quente. A espiga ruim destruiu a espiga boa. Contei tudo isso aos magos, mas ninguém poderia me dizer o que isso significa. Faraó olhou para José. José olhou para baixo e rezou. E imediatamente, José soube o significado dos sonhos. Vossa Majestade, os 2 sonhos significam a mesma coisa. Serão 7 anos de abundância. Até os pobres terão bastante comida. Mas então, outros 7 anos virão. As colheitas não prosperarão. Toda a comida vai acabar. Todo mundo tenderá a comer durante esses anos. José disse ao faraó que essas coisas aconteceriam muito em breve. Vossa Majestade, você deve colocar alguém responsável por toda a comida no Egito. Deve guardar o que sobrar, pois quando chegarem os 7 anos em que não houver colheita, as pessoas poderão comer o que foi salvo. Dessa forma, eles não terão que passar fome. O que José propôs pareceu bom para Faraó e seu conselheiro. E Faraó disse a José: Seu Deus está com você de uma maneira especial. Ajuda a ver o que os outros não veem. Acho que posso confiar em você. Você é a pessoa certa para este trabalho. Eu? Você administrará a minha casa, meu povo e todos os celeiros da minha propriedade. Não haverá ninguém mais importante do que você em todo o Egito, exceto eu. Então, Faraó tirou o anel de sua mão e o colocou na mão de José. E ele o fez usar um colar de ouro em volta do pescoço. Então, ele deu a José um nome egípcio. Eles o chamaram Zaphnath Paneah, Quê? que significa revelador de segredos. Surpreso, José deu um passo para trás. Naquela mesma manhã, ele estava na prisão. Agora o faraó faz dele sua mão direita. José era muito grato a Deus, porque estava sempre com ele. Se inscreva no canal e comente. Minha Primeira Bíblia apresenta José, o governador do Egito. José ficou encarregado do Egito. Tinha 30 anos quando começou a trabalhar como governador daquele país. Ele era alguém muito importante. Nos anos que se seguiram, aconteceu o que José havia previsto. Foram 7 anos de boas colheitas. Durante esse tempo, José encheu todos os granadeiros, construiu novos celeiros e ele também os encheu para se preparar para os próximos anos. Terminando os 7 anos de fartura, começaram os 7 anos de fome, que se espalhou por todos os países. As pessoas vinham de todos os lugares em busca de comida. Faraó ordenou que o povo fosse até José e fizesse o que ele mandasse. Ok. Desta forma, José abriu os celeiros para vender comida aos egípcios e pessoas que chegam de outros países. No meio da multidão havia um grupo de pessoas que José conhecia. Eles eram seus irmãos. Eles não reconheceram José porque ele parecia e agia como um egípcio. No entanto, José sabia quem eles eram.
mas não disse a eles. E vocês, de onde vêm? José perguntou a eles. Viemos de Canaã para comprar comida. Blá. Eles lhes responderam e se prostraram diante dele. Nesse momento, José lembrou dos sonhos que tivera com eles. E ele lhes disse: certamente vocês são espiões e vieram investigar as áreas do país. Não, senhor. Somos irmãos, disseram eles. Éramos 12, mas um morreu. E nosso irmão mais novo ficou com nosso pai. Somos pessoas honestas. Não somos espiões, meu senhor. Eu não acredito, insistiu José. Se você não é espião, tente voltar para sua casa e traga seu irmão mais novo. Entretanto, um de vocês ficará aqui como prisioneiro. José apontou para o seu irmão Simeão. Os irmãos estavam nervosos. Então José disse: mas primeiro, todos devem passar 3 dias na prisão. Lá eles disseram: sem dúvida, estamos sofrendo as consequências do que fizemos ao nosso irmão. Eu os avisei para não machucar o menino, mas eles me ignoraram. Então Rubem falou: agora temos que pagar pelo que fizeram com ele. José ouviu o que eles disseram e chorou. Quando 3 dias se passaram, libertaram todos os irmãos, exceto Simeão, e deram comida para levar. No caminho, perceberam que o dinheiro que tinham usado para pagar o trigo lhes foi devolvido. Oh, não! Eles lamentaram. O egípcio vai acreditar que nós roubamos o trigo. Quando os irmãos chegaram em Canaã, eles contaram ao seu pai Israel tudo o que havia acontecido. Eles perguntaram se poderiam levar Benjamim para o Egito. Definitivamente não! Ninguém vai tirar Benjamim de mim. Benjamim fica aqui comigo. Israel lhes disse: você me deixará sem filhos. José não está mais conosco. Simeão também não está aqui. E agora, eles querem levar Benjamim? Não. Israel nem queria ouvir os outros. Dias depois, a comida que eles trouxeram do Egito estava acabando lentamente. Quase não havia mais nada. Repetidas vezes, os irmãos pediram permissão para voltar ao Egito com Benjamim. Depois de tudo, Simeão ainda estava lá. Mas Israel disse que não. Ele sabia que isso seria dizer adeus a Benjamim. Então Judá, o irmão que vendera José como escravo, disse ao seu pai: vou assumir a responsabilidade. Deixe Benjamim ir conosco e eu responderei por ele. Se eu não devolvê-lo a você são e salvo, serei culpado diante de ti por toda a vida. Em última análise, Israel não teve escolha. Então ele disse que sim. Nada para ter mais certeza, falou Israel. Pegue o dobro do dinheiro. Assim poderão pagar ao egípcio pelo carregamento anterior de trigo. Traga-me mel, perfumes, nozes e amêndoas como presentes. E assim eles começaram sua jornada. Assim que os irmãos chegaram ao Egito, foram ver José. Ele não podia deixar de admirar seu irmão Benjamim. Ele havia se tornado um jovem bonito. Venham, fiquem na minha casa e vamos comer juntos, disse-lhe José. Então Simeão foi entregue a ele da prisão. Quando os irmãos chegaram em casa, eles contaram aos servos sobre o dinheiro que encontraram no caminho para suas terras. E ele lhes disse: ok, não se preocupe, não tenha medo. Quando José entrou em sua casa, eles entregaram os presentes que haviam trazido e se prostraram diante dele. E o José perguntou: como está seu pai que havia mencionado para mim? Ainda vive? Nosso pai está bem, ainda vive, eles responderam. José olhou para Benjamim novamente e perguntou: esse é o irmãozinho que me falaram? Que Deus esteja com você, meu filho. Então ele se afastou. Os irmãos se curvaram a ele, assim como ele havia aparecido no sonho que tivera tantos anos antes. Movido pela presença de seus irmãos, correu para fora do quarto.
Quando ele estava sozinho, ele chorou e chorava incontrolavelmente. Então ele enxugou as lágrimas e voltou para onde seus irmãos estavam. Houve uma grande festa que durou a maior parte da noite. Mas José nunca disse a seus irmãos quem ele realmente era. Mais tarde, José ordenou secretamente ao seu servo: enche as malas daqueles homens com comida e também coloque o dinheiro de cada um deles. Então, coloque minha taça de prata na bolsa do irmãozinho. E o mordomo fez tudo o que José mandou. Na manhã seguinte, os irmãos foram para casa. Eles eram felizes. Eles resgataram Simeão, compraram comida para suas famílias e jantaram com um homem importante. E o melhor de tudo, Benjamim estava seguro. Até que, de repente, os guardas e o servo galoparam para alcançar os irmãos. Saiam de seus camelos e burros, eles ordenaram. O que fizemos de errado? É assim que você trata o governador depois de tudo o que ele fez por você? Um de vocês roubou a taça de prata do nosso mestre. Mas por que roubaríamos? Os irmãos disseram. Se a taça for encontrada na posse de qualquer um de nós, deixe que aquele que o tem morra e o resto de nós seremos escravos. Tudo bem, respondeu o servo. Será feito como você diz, mas somente aquele que tiver o cálice em sua posse será escravo. O resto de vocês estará livre de todas as acusações. Os guardas verificaram os camelos e burros, um a um. O último que verificaram foi o burro de Benjamim. Quando o encontraram, o guarda ergueu a taça de prata no ar. Os irmãos reclamaram. Ah, não! Isso é terrível! Benjamim! O que fez? Benjamim ficou tão surpreso que só conseguiu balançar a cabeça. Mas eu não peguei! Os guardas ordenaram que voltassem ao palácio de José. E ali, os irmãos imploraram a José. Senhor, somos inocentes! Nós não fizemos isso! Que maneira de se comportar é essa? José disse. Não, meu senhor. Somos homens honestos. Homens honestos não roubam da minha mesa. Nós não roubamos. Então explica como que meu copo ficou entre as suas coisas. Não sabemos como explicar, senhor. Deus pode estar punindo por um pecado que cometemos há muito tempo, mas não roubamos. Ok, você pode ir agora. Todos. ¿Qué? Todos menos Benjamim. não. Ele vai ficar e ser meu servo. Bla bla. Não, meu senhor, eu imploro, não faça isso. Judá implorou. Nosso pai vai morrer de tristeza se não levarmos Benjamim de volta. Ele já perdeu um filho. Ele não suportaria perder este também. Por favor, peço-lhe que me deixe ficar no lugar dele. Serei seu servo. Se Benjamim ficar aqui, nenhum de nós será capaz de ficar diante de nosso pai novamente. José olhou para Judá de joelhos e percebeu que todos os irmãos não eram mais ruins como antes. Bla 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 bla. José, com lágrimas nos olhos, disse: Eu sou o seu irmão José. Bla bla. Eles não acreditaram nele. Estavam tão assustados que não podiam ver ou ouvir. Abram os olhos! Eu sou José, aquele que foi vendido ao Egito. Quando José disse isso, os irmãos ficaram ainda mais assustados. Se você realmente é José, então eles vão matar todos nós pelo que fizemos com você. Não tenham medo, meus irmãos. Não fiquem com raiva de si mesmos. Deus me enviou aqui para garantir que houvesse comida suficiente para nossa família. Você não vê? Deus me colocou para governar o Egito. Tudo isso fazia parte do plano de Deus para cuidar da nossa família. José estendeu os braços para Benjamim. Benjamim. Ele lhe deu um grande abraço e os dois começaram a chorar. Eles estavam tão felizes com o reencontro. Então abraçou todos os seus irmãos. Agora, volte para o nosso pai e diga a ele que traga toda a família e se apresse, porque daqui para frente eles vão morar aqui, no Egito. Deus cumpriu o desejo de José. Você está vivo?
você está vivo! Ele viu seu pai novamente depois de tanto tempo. Desta forma, o povo de Israel permaneceu para viver no Egito.